Perguntaram certa vez a Ernest Shackleton, famoso explorador britânico da Antártica, qual tinha sido o momento mais terrível que ele passara no continente gelado. Alguém poderia pensar que ele contaria a história de alguma terrível nevasca polar, mas não foi isso. Contou que seu mais terrível momento veio certa noite quando ele e seus homens estavam amontoados numa cabana de emergência, tendo sido distribuídas as últimas porções de alimento. Enquanto seus homens dormiam profundamente, Shackleton permanecia acordado, com os olhos semicerrados. De repente, viu um movimento sorrateiro de um de seus homens. Espiando naquela direção, ele viu que o homem furtivamente ia na direção de outro e retirava um pacote de biscoitos da mochila de seu companheiro. Shackleton ficou chocado. Até aquele momento, ele teria confiado a própria vida àquele homem. Agora tinha suas dúvidas. Mas então, enquanto observava, percebeu que o homem abria seu próprio pacote de biscoitos, tirava de lá o último bocado de alimento, colocava-o no pacote do outro homem e o recolocava na mochila do companheiro. Ao narrar a história, Shackleton disse: "Não ouso dizer o nome daquele homem. Acho que seu gesto foi um segredo entre ele e Deus." É assim que acontece com o tipo de amor de que a Bíblia fala. Ele não realiza boas obras para ser visto pelos homens. Henry Drummond, grande pregador inglês, disse: "Depois de ter andado pelo mundo inteiro fazendo suas belas obras, o amor se esconde, até de si mesmo." O coração humano anseia por reconhecimento. Não deseja que permaneçam ocultas as suas boas ações, e é aí que muitos caem na armadilha de Satanás. Depois que Deus efetua em nós o realizar, segundo a sua boa vontade, Filipe 2:13, o tentador aparece e nos leva a vangloriar-nos das maravilhosas coisas que fizemos. Qual é a solução? Nunca pare para vangloriar-se. Fixe a mente em Jesus e continue a permitir que Deus efetue sua boa vontade através de você. Prova convincente. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. São João 13:35. Quando eu era adolescente, resolvi deixar minha marca no mundo como artista. Meu pai havia recentemente adquirido uma Bíblia em 3 volumes, ilustrada por Paul Gustave Doré, e aquelas ilustrações tiveram peso importante na minha decisão. Doré obteve fama com as suas gravuras de personagens religiosos e históricos. Passei horas estudando as técnicas dele e, embora meu interesse pela arte se desvanecesse com o tempo, ainda guardo vívidas imagens mentais daqueles desenhos. Certa ocasião, viajando pela Europa, Doré perdeu seu passaporte. Quando ele chegou à alfândega seguinte, o guarda lhe pediu os documentos de viagem. Doré tentou explicar o que tinha acontecido. "Eu sou Paul Gustave Doré", disse ele, "e perdi meu passaporte. Apreciaria que fizesse a gentileza de deixar-me passar. Tenho de atender a compromissos importantes." "Não tente fazer-nos de bobos", disparou o guarda. "Você não é a primeira pessoa que perde o passaporte e tenta fazer-se passar por alguém importante." Doré suplicou a compreensão do guarda, mas em vão. Finalmente, um oficial aproximou-se e disse: "Se o senhor é realmente Doré, tome este lápis e papel e desenhe aquele grupo de camponeses ali." Dentro de alguns minutos, o grande artista produziu uma figura de semelhança impressionante com o grupo. Mesmo antes de concluir o desenho, o oficial, convencido de que aquele era realmente o famoso artista, permitiu-lhe a entrada no país. Algumas pessoas, hoje, tentam fazer-se passar por cristãs, mas falta-lhes o amor fraternal que, segundo Jesus, caracterizaria seus seguidores. Os cristãos primitivos viveram numa época em que a prática do cristianismo podia significar o martírio, mas ainda assim demonstravam seu amor fraternal, arriscando a vida para ajudar seus irmãos perseguidos. Em alguns casos, obtinham inclusive a relutante admiração dos perseguidores. Tertuliano, um escritor cristão do segundo e terceiro séculos, citou a declaração de um oficial pagão desta maneira: "Veja como esses cristãos se amam uns aos outros." O amor fraternal não é um manto que se veste para convencer os incrédulos, mas uma qualidade que brota naturalmente de um coração amorável. Sincero interesse pelas almas. Só Deus sabe como é profundo o meu amor e a saudade que tenho de vocês, com a ternura de Jesus Cristo. Filipe 1:8.
A Bíblia é viva. Em nosso versículo, Paulo declara que ele nutria tanto amor pelas almas dos crentes filipenses como Jesus. Você e eu precisamos de mais desse tipo de amor pelas almas. Certa ocasião, no tempo da sociedade de amigos, um membro da seita dos Quakers cavalgava por um urzal quando ouviu o som de cascos de cavalo atrás de si. Num momento, um salteador o alcançou e, apontando-lhe a pistola, exigiu o dinheiro ou a vida. Sem hesitar, o Quaker puxou sua carteira e entregou ao homem. "O senhor tem um belo cavalo", observou o ladrão. A seguir ordenou: "Desça. Vou levá-lo." Calmamente, sem uma palavra de protesto, o Quaker desmontou e o ladrão trocou de cavalo. Enquanto o salteador se virava para ir embora, o Quaker se colocou na frente dele e, segurando as rédeas, começou a falar. "Como é que pode?", observou ele com terna sinceridade, "um homem criado à imagem de Deus, ser feliz vivendo uma vida de crime e violência? Arrependa-se, meu amigo, antes que seja tarde demais." O assaltante tirou a pistola e, apontando-a para a cabeça do Quaker, rosnou: "Como se atreve a me pregar um sermão, seu? Mais uma palavra, e vou abatê-lo aí mesmo." O Quaker nem piscou. "Amigo", disse ele sorrindo, "eu sei muito bem que poderia matar-me. Eu não arriscaria a vida para salvar minha carteira ou meu cavalo, mas alegremente a entregaria se pudesse salvar a sua da condenação eterna." Sem uma palavra, o assaltante colocou novamente a pistola no coldre, saltou do cavalo do Quaker e o devolveu, juntamente com a carteira. Depois, montando em seu próprio cavalo, foi embora dizendo: "Se a sua preocupação por minha alma é tanta, não vou levar nada." Embora sem ter certeza, podemos esperar que a mudança de ideia do assaltante tenha produzido também uma mudança de coração. Mas uma certeza podemos ter: se demonstrássemos tanto interesse por uma alma como aquele Quaker, veríamos muito mais milagres da graça hoje em dia.